Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula, para que nós possamos crescer no conhecimento, no entendimento de quem é Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas, O Caminho de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a aula 5. Nós estamos falando sobre o conflito da nossa nova natureza em Cristo, com a nossa antiga natureza, né? Mas antes de nós começarmos, eu convido vocês para que nós possamos fazer uma oração para iniciar a aula, tá bom? Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por este dia, por esse horário. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus. Que o Teu Espírito venha ministrar em nós, que nós sejamos transformados pela Tua palavra e que essa palavra gere frutos em nossas vidas, Pai. Nós pedimos em Teu nome, Jesus, e agradecemos. Amém. Amém? Vamos lá. Bom, essa série de aula nós temos falado sobre o caminho de Cristo. Uma aula é independente da outra, mas você pode acompanhar aqui uma revisão das aulas anteriores. Então, falando sobre nós antes de entrarmos no caminho de Cristo, né? Como que nós estamos? Nós vamos compreender, né? Sem vida, né? Mortos espiritualmente. Então, Jesus, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós aprendemos sobre o caminho na aula 1. Nós aprendemos sobre a porta do caminho, né? Então, Jesus disse: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Nós vimos também Jesus falando sobre nos dar vida, né? Depois que nós passamos pela porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, nós vimos que nós somos mortos em transgressões antes de estarmos em Cristo. E nós falamos também sobre o Espírito Santo, né? De não estarmos sozinhos nessa jornada, nós temos o nosso conselheiro, o ajudador, que Jesus enviou quando ele sobe aos céus. Então, o Espírito, ele vai nos direcionar, nos guiar, nos aconselhar, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E através dele a gente consegue, né, nos mantermos no caminho de Cristo. Bom, então a aula de hoje nós vamos falar sobre o novo de Deus, mas ainda convivendo com o antigo, né? O novo e o antigo. E para a gente entender algo novo, a gente tem que entender que Deus, ele é um Deus de transformação. Então, o objetivo dele é nos transformar. E começando pensando sobre a nossa vida, muitas pessoas têm dificuldade de se ver como um ser espiritual. Às vezes nós ficamos muito conectados na nossa natureza humana terrena, né? Então nós não entendemos que a gente também tem uma natureza espiritual. E para lembrar disso, nós podemos voltar um pouquinho, né, na nossa criação, no qual a gente vai perceber que quando Deus nos forma, ele faz o quê? Um corpo físico também, mas ele sopra o fôlego de vida em nós, que seria o espírito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. E esse fôlego de vida, né, no original, ele quer dizer o quê? Espírito, né? Então, nós recebemos um espírito no qual formou o nosso espírito humano. Isso nos dá essa capacidade de estarmos aqui vivos, se movendo, né? A vida no espírito, o espírito move, né? Nos move. E o que que acontece quando Deus ele resolve recolher o espírito, né? Quando chega um momento que determinado que ele recolhe. Então, a Bíblia diz em Eclesiastes 12 que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus. Então, você consegue perceber que você tem, né, essa parte material, essa parte espiritual. Então, nós podemos compreender os conflitos, né, que tem em nós através dessa mudança que Deus vai trazer em Jesus, porque a gente vai ver que nós temos duas naturezas no sentido, a nova natureza de Cristo e a nossa antiga natureza humana, que seria a carne e o espírito em conflito um com o outro, né?
E aí, então, nós vamos lembrar aqui rapidinho, numa forma só didática mesmo, para a gente pensar, que nós somos, então, um corpo de um espírito, nós nos tornamos um ser vivente, uma alma vivente, um ser humano, né? Uma criatura. E a gente lembra também que o pecado entrou no mundo, né? E nesse pecado, então, nós passamos o quê? Ser uma alma vivente, um ser humano adicionado dos pecados, né? No sentido de que o pecado passou a fazer parte de nós, da nossa natureza, né? Nós viramos pecadores. Então, a gente tem um espírito humano, mais um corpo e nós passamos a conviver então com o pecado. Então, o pecado ele vai afetar a nossa vida em geral, ele afeta a nossa mente, as nossas emoções, ele afeta os nossos sentimentos, as nossas vontades, né? Então, ele faz parte agora da nossa natureza. E então, nós vamos reagir de uma forma diferente às situações devido à presença do pecado. Então, onde que Deus nos transforma, né? Como que Deus nos transforma? Bom, a gente já falou disso nas aulas anteriores, mas entendendo que quando você ouve o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, você ouve as boas novas de Cristo, a salvação, você compreende que Jesus é Senhor e Salvador, você entrega, né, a sua vida para Cristo, a gente entende que agora a gente, na verdade, não tem uma vida necessariamente para entregar, no sentido que nós viemos mortos em transgressões, espiritualmente, sem uma vida espiritual, né? E então, Deus, ele faz o quê? Ele coloca o Espírito em nós. E nós falamos sobre isso na aula do Espírito, né? Na aula anterior. Então, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade, pois o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, através do Espírito de Deus, nós ganhamos uma nova natureza, nós começamos a ser transformados, né? Isso quer dizer que nós chegamos para Jesus tipo, a gente dorme de um jeito e já acorda pronto no outro dia seguinte, né? Ou no mesmo dia? Não necessariamente. Isso é uma transformação, né? Bom, eu queria ler para vocês uma passagem, ela é bem difícil de interpretar, acho que ela tem umas 8 interpretações, né? Em João capítulo 3, que diz assim: Jesus, num diálogo com um mestre da lei, né, Nicodemos, e ele disse assim: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, ser renovado, né? Ter algo novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. Bom, como eu disse, tem várias interpretações em relação a essa passagem, mas qual é a mais importante de nós olharmos aqui na ideia geral? É necessário nascer de novo, né? Então, o que que significa esse nascer da água e do espírito, que é mais ou menos as divergências de interpretações, no sentido de que alguns falam que nascer da água seria aquele nascimento humano mesmo, que a gente, né, desce, fica no ventre da mãe, desce da água, depois você nasce do espírito, no sentido também que você, da sua nova vida com Cristo, e você vai ser batizado também, no sentido de nascer de novo, das águas de novo também. Pode ter um sentido também do batismo em si, né? No batismo, você conecta água e espírito, né? Então, você é sepultado o seu velho homem ali, simbologicamente no batismo, quando a gente desce nas águas, você sobe, então, como uma nova criatura. E tem também o sentido de renovação, de limpeza, de você ser renovado mesmo em Cristo, e no sentido água e espírito de transformação mesmo, né? Isso basicamente, assim, as 3 principais formas de se ver essa passagem.
Mas qual a ideia principal? Jesus está dizendo que nós precisamos ser renovados, né? Seja no sentido do batismo, do sentido do renovo, todos são uma verdade, né? No sentido de nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ser renovados. E Deus, ele vai fazer isso através do quê? Ele vai fazer isso através do Espírito Santo. Então, nós éramos então, antes de Jesus, um ser humano com pecado, e aí em Cristo nós somos então perdoados. A gente passa a ter a habitação do Espírito Santo em nós, então a gente é um ser humano, agora a gente tem algo em nós diferente, que a gente tem o Espírito de Deus em nós. E esse Espírito, ele muda até a nossa condição diante de Deus, né? Antes nós éramos somente uma criatura, e quando nós estamos em Cristo, né, e nós temos o Espírito, nós somos renovados, nós passamos o quê? A ser filhos, né? Então é um novo relacionamento com Deus, uma nova forma de se relacionar. Bom, mas a aula de hoje é falar sobre o conflito, né, dessa nova natureza. Dei uma passada para a gente falar um pouquinho sobre como a gente adquire essa nova natureza, ou seja, através de conhecer Jesus, do Espírito, ele vai nos renovar. E aí a palavra em Efésios, capítulo 4 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O que seria esse velho homem? Nós, antes de Jesus. A nossa forma de viver no mundo pelas nossas forças, pela nossa vontade, pelo nosso jeito, sem a direção de Deus, sem Espírito Santo, andando no nosso caminho da forma como a gente deseja, né? Sem perguntar para Deus, sem vida espiritual, mortos espiritualmente, né? E aí a Bíblia diz que a gente foi ensinado a despir-se desse velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Porque quando nós estamos vivendo na carne, né, que é um termo usado para viver no mundo, viver na sua vontade, viver do seu jeito, é viver na sua humanidade, sem conectar com o céu, sem buscar a direção de Deus. E a palavra de Deus diz que quando, né, Jesus diz que quando a gente está no caminho largo, é um caminho que leva à morte e é um caminho em trevas, que não tem luz, você não sabe para onde está indo, né? É um caminho sem direção. Então, nós precisamos ser o quê? A Bíblia diz, renovados no modo de pensar, né? E revestir-nos do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, como que nós somos, então, santificados? O que que é a palavra santificados, né? Separados para Deus, através do Espírito e da palavra, né? Então, nós somos lavados pela palavra, nós somos transformados pela palavra através do Espírito, né? Então, o Espírito na palavra, ele vai nos lavando, ele vai nos trazendo um novo, e a palavra, né, através do Espírito, vai mudando seu modo de pensar. E você começa a pensar e ter uma mente de Cristo. Então, a sua mente sendo transformada, isso vai refletir no quê? Nas suas ações. Isso vai refletir no seu modo de viver, isso vai refletir em todo o seu ser. Então, nós passamos desse velho homem que estava independente, vivendo a sua própria vontade, nós passamos então a ter um novo de Deus em nós através do Espírito e dessa busca, né, na palavra para ser transformados, para ser semelhante a Deus, né? Bom, então o nosso velho homem, ele está acostumado com o quê? Com os pecados mesmo. E nós ficamos afetados em todos os sentidos, igual eu disse, na mente, nas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, né? Mas quando nós viemos para Jesus e nós ganhamos esse perdão, né, dos nossos pecados, a gente ganha consciência, nós ganhamos a consciência de que somos pecadores, que precisamos ser salvos, né? Jesus, ele começa a transformar nossa mente, nosso coração, né, as nossas vontades.
mas não quer dizer que ainda nós estamos completamente prontos, porque nós ainda vivemos nesse corpo humano, nesse corpo que ainda conhece, né, os pecados. E então, como é que seria uma forma de viver, um modo de viver após conhecer Jesus? Como que a gente então lida com essa nossa natureza pecadora humana e esse novo que começou a surgir em nós? Porque isso é um processo, né? Nós vamos sendo lavados, nós vamos ser transformados e isso leva tempo, né? E aí, então, como que a gente vive depois que a gente começa, então, caminhar com Jesus e ter o Espírito e a gente fica nesse conflito? Como que a gente faz? A gente segue Gálatas capítulo 5 que diz assim: Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, essa passagem aqui, ela ilustra melhor, né, a aula de hoje, que seria esse conflito da carne. Então, eu já falei, carne seria a nossa vida mesmo, referente à nossa vida humana, aqui as nossas vontades, nossa humanidade mesmo, fazendo o que a gente quer, independente, sem Deus, sem vida espiritual. E lembrando então que o nosso espírito humano agora, ele está conectado no espírito de Deus. Então, espiritualmente, no seu espírito, você quer Deus. Mas o seu corpo, a sua humanidade, ela está ainda aqui na terra. Ela conhece os pecados, ela conhece os prazeres, o corpo, né, a carne ainda deseja o que é contrário a Deus. E é por isso que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de entender, né, que o encontro dela com Jesus foi verdadeiro, porque muitas pessoas têm uma ideia errada de que elas vão vir para Jesus e elas não vão ter mais nenhuma vontade de pecar ou de desejar algo do velho homem, né, da velha pessoa, mas a carne ela deseja o que é contrário ao espírito. Então é um conflito. Nós temos que entender que esse conflito existe. Por quê? Porque aí nós vamos ter mais paciência com nós mesmos, né? E não duvidar da nossa fé e da transformação que Deus está fazendo. Então imagina que nós estamos sendo renovados espiritualmente, uma mente sendo transformada, mas ainda habitando num corpo que conhece o pecado, né? Então, esse conflito vai existir. Então, eu quero ler para vocês, em Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito. O que que o Espírito Santo, através da palavra, vai gerar na nossa vida. E nós vamos ler, então, as obras da carne. Então, nós vamos ver a diferença, né, do que o seu Espírito, com o Espírito Santo, deseja, que Deus deseja para você, e as obras da carne, que são os desejos da nossa natureza humana mesmo. Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, essa passagem está dizendo que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Não é que eles não sentem mais desejo, não é que nós não sentimos, é que nós escolhemos Cristo. O Espírito nos dá a possibilidade de obedecer a Deus. O Espírito nos deixa seguir Jesus, ele nos capacita, né, através da graça de Deus e do Espírito, que nós sejamos transformados, que nosso espírito deseje Deus, siga Deus e não obedeça mais os desejos da carne, né? E nós vamos dar um exemplo do mesmo capítulo, né?
sobre as obras da carne. Então, o que que seria, Renato, um exemplo de obras da carne? Olha as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essas são as obras da carne, né? São completamente contrárias às obras do Espírito, né? Então, enquanto aqui está dizendo ódio, né? O Espírito, ele gera o quê? Amor, paciência, paz. Aqui está ciúme, lá você tem fidelidade, você tem bondade. Aqui está dissensões, facções, inveja, né? Briga. Aqui no outro você tem fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? O domínio próprio, ele vai ajudar a pessoa que está lá na imoralidade sexual, na orgia, na libertinagem, todos esses pecados da carne. Então, o fruto do Espírito te capacita a lutar contra isso aqui, né? Então, nós não viemos prontos para Jesus. Você já ouviu alguém falando assim: não estou pronto para seguir Jesus, eu vou melhorar um pouco, depois que eu melhorar, eu sigo. Bom, isso não é possível, porque nós sozinhos não temos essa capacidade de sair disso tudo, dessas obras da carne, né? A natureza humana, ela deseja isso aqui. Ela tem prazer nisso aqui. Mas para você ter fruto de Deus, você precisa do Espírito, porque o fruto é do Espírito. Ele gera o fruto em nós, né? Então, não é possível, pessoal, sozinhos nós melhorarmos, né? Nós podemos melhorar humanamente aqui na Terra, moralmente falando. Ah, eu quero ser uma pessoa que tenha mais disciplina, eu quero, eh, sei lá, ter mais organização, alguma coisa assim que a gente sente que a gente está melhorando. Ah, eu quero fazer mais bondade para as pessoas, e serão ações do esforço ainda da carne. Mas o que é gerado do Espírito, né, são obras eternas, né? Então Deus, ele vai gerando frutos eternos na nossa vida e que não se compara aos frutos da carne, tá? Então, pessoal, esse é o nosso conflito. E aí a gente já leu essa passagem aqui. Então, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Nós, então, andamos pelo Espírito. Nós temos que seguir o Espírito de Deus, o que Deus nos ensina através do Espírito. E aí, o que significaria esse andar e viver pelo Espírito, então? Da mesma forma, considerem-se então mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, seria não obedecer. Não obedecer aos desejos, né? E quem te capacita? O Espírito. Então, nós morremos para os nossos pecados agora e vivemos para Cristo. Então, ao contrário, né? Antes nós vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne antes de Jesus. Agora nós morremos para esses desejos da carne, para esses pecados, e nós decidimos em Jesus, através do Espírito, viver para Cristo. Então é uma outra caminhada. E em relação a essa caminhada, nós precisamos ser ensinados por Deus, porque, como eu disse, o ser humano sozinho não consegue se transformar. E nós precisamos ser ensinados por Deus. E como que nós somos ensinados, né? Pela graça de Deus. O que que é a graça, né? A graça é um favor imerecido de Deus, tudo que Ele nos habilita a viver com Ele, a servi-lo, a ser transformado. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, a graça salvadora em Cristo Jesus, no qual o que Jesus fez na cruz, ele morre a nossa morte no nosso lugar, para que nós sejamos libertos dos pecados,
para que nós sejamos salvos, e isso foi através da graça de Deus, ou seja, nós não merecemos o que Jesus fez. E essa graça, ela vai nos ensinar a renunciarmos às nossas paixões mundanas, às nossas impiedades, ou seja, os nossos pecados. E ela também nos ensina, então, a viver de maneira o quê? Sensata, justa e piedosa nesta era presente, ou seja, quando você já conhece Jesus. Enquanto a gente ainda aguarda também a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou seja, até que Jesus venha, né? Ela vai continuar nos transformando e nos ensinando a abandonar os nossos desejos, renunciar mesmo às paixões mundanas. Então, pessoal, para Deus, pecado é pecado. Então, às vezes, nós temos o hábito de diferenciar, né? Ah, esse pecado é pior que esse ou que aquele, né? A lista que nós lemos lá dos pecados da carne, ele faz um geral e fala: olha, quem pratica isso não entra no reino. Ele não fala qual é pior, qual é melhor. Então, assim, a mesma pessoa a lista tá lá, a pessoa que tem inveja, tá escrito lá, a pessoa com imoralidade sexual, a pessoa facção, com dissensão. Então, assim, é, a gente às vezes fica pensando, nossa, aquele ali tá pecando pior porque tá fazendo tal coisa. Não, a gente tem que entender que o pecado é o pecado, nós devemos abandoná-lo. Então, nós temos que renunciar ao pecado, tá? Então, cada pessoa luta com alguma área da vida que precisa ter esse abandono do pecado, mais especificamente, né? E aí a gente lê lá em Romanos 6 assim, já que tem muita graça, né, Renata, já que Deus perdoa, será que então a gente pode pecar muito e não vai ter problema? E aí o apóstolo Paulo escreve: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Né? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como é que podemos continuar vivendo nele? Isso aqui, pessoal, é para nós que somos cristãos, que já caminhamos com Jesus. Como é que nós podemos querer voltar para o pecado ou viver no pecado, sendo que nós já conhecemos a verdade? Se a verdade já foi conhecida por nós, não tem sentido nenhum viver pecando, né? Então, nós vamos pecar, sim, mas sempre um pecado vai ser superado e aí você vai superando a cada um a um tempo, né? Então, às vezes há pecado na sua vida que você já não cai mais nele, porque Deus trabalhou em você e você já renunciou a esse pecado. Então, assim, a gente vai pecar, vai, mas não é intenção, né? Não é uma vontade de viver nesse pecado. Mas se a pessoa está com vontade, repetindo o pecado, algo que ela já teve consciência, eh, de que é errado, de que não agrada a Deus, então ela está pecando deliberadamente, né? Então isso já é um pecado que a pessoa já escolheu o pecado, ela não escolhe Cristo. Então nós precisamos continuamente viver através do Espírito, morrer para o pecado, para que a gente continue nessa jornada com Jesus, né? Bom, e nós estamos quase terminando. E a pergunta é: será que todos nós precisamos dessa transformação? Será que existe pessoa que pensa que não é tão ruim, não é tão pecador? Eu já conheci pelo menos duas pessoas que eu me lembre de eu perguntar: você entende que você é pecadora? A pessoa, não, eu não sou ruim. Então, assim, é um entendimento que precisa ser transformado. O que que a palavra de Deus nos diz? Nos diz em 1 João capítulo 1, do 8 ao 10, assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que que isso quer dizer? Que a palavra de Deus
nos mostra que somos pecadores, né? A palavra diz: não há um justo sequer que faça o bem, que nunca peque. Nós somos pecadores, né? Então nós temos que conhecer a verdade, né? Confessar os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós continuarmos achando que não temos pecado, né? Por que que a gente pensa? Porque a gente tem uma cabeça humana. Então a gente pensa assim: ah, não tô cometendo nenhum crime e tal, não fiz nada errado com ninguém, não prejudiquei a vida de ninguém, não fiz mal a ninguém. Mas a gente não considera os pecados que estão na nossa mente, né? Jesus disse assim: se você pensar em adulterar, você já adulterou, né? Jesus colocou num nível que a gente não é capaz de ir sozinhos, né? Então, ele fala sobre a mentira. Então, se você mente em algum momento da sua vida, você já pecou. Então, a pessoa fala: você gostou desse trabalho aqui? Você fala: ah, ficou muito bom. E às vezes o trabalho não ficou, então já mentiu. Então a gente não considera os pecados que a gente pensa, né? A mente, os pensamentos, a raiva, a falta de perdão, a inveja, a idolatria. A idolatria no sentido, as pessoas idolatram diversas coisas, ou a própria beleza, o dinheiro, a si mesmo, às vezes um relacionamento, um, um ídolo, tipo um cantor, né? Tem tanta coisa hoje em dia. A gente não entende que os pecados que, mesmo que a gente não tá, a gente pensa que não está fazendo mal a um próximo, a uma pessoa, mas nós estamos pecando contra Deus, né? Na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vontades. Bom, e terminamos então mais uma aula hoje. Essa reflexão é só para te lembrar que algumas pessoas elas se afastam com a vida, da vida com Deus porque elas começam a duvidar do encontro delas com Jesus, porque elas ainda sentem desejos, né? Desejos por algum pecado, elas ainda lutam contra pecados específicos. Então, eu queria, através dessa aula, te lembrar que isso é um processo. Nós, quando conhecemos Jesus, nós começamos a ser lavados, transformados. Deus, ele tem um processo pessoal com cada um através do Espírito. Nós ainda habitamos num corpo terreno. Essa natureza nossa é pecadora, a gente não esqueceu o pecado, não tem como a gente deletar o que a gente viveu, né? A gente lembra, sabe, a gente tem conhecimento que os pecados de alguma forma nos geram prazer, por isso não ninguém pecava. Mas agora a gente tem essa vontade no Espírito, e o Espírito Santo nos faz o quê? Buscar Deus, querer Deus, ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, compreender a palavra. Mas, gente, a nossa natureza ainda é pecadora, né? Então, tem pecados que serão mais difíceis, mais difíceis de serem enfrentados, que vão precisar de mais tempo, de mais leitura, de mais entrega, de jejum, de oração, do Espírito, para que a gente possa vencê-lo, né? Então, que nós tenhamos uma paciência de não desistir da jornada com Cristo por duvidar desse encontro, né? Se você ainda tem algum desejo por algum pecado, ore a Deus, coloque ele diante do Senhor, peça ao Espírito que vá te transformando, busque mais a palavra, leia mais, estude mais, faça jejum, faça oração, busque ajuda num amigo de Cristo, algum irmão que possa caminhar contigo, não fique sozinhos, porque a caminhada, ela é uma caminhada de transformação, né? E ela é um pouco a cada dia. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença. Todos os versículos lidos nessa aula, eles estarão na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.